boa tarde. Vamos então começar 2020 com os temas 11. Para nós é mais uma vez uma enorme alegria receber a professora Cristina Bruno, que já tinha estado conosco num anterior temas que foi muito importante, porque ela discutiu conosco anteriormente a sociomuseologia como escola de pensamento. E desta vez, o primeiro tema deste ano, a professora vai trabalhar conosco um tema da cátedra, Educação, Cidadania e Diversidade Cultural, Teoria e Prática da Sociomuseologia. Portanto, a ideia aqui é nós discutirmos um pouco com a professora Cristina em que medida a educação, a cidadania e a diversidade cultural são fomentos, são alimentos para a nossa teoria e prática no campo da sociomuseologia. Eu, em nome da cátedra, e em nome do departamento, e em nome do Grupo Paulo Freire, agradeço muitíssimo a sua presença. Como sempre, é um enorme prazer ouvi-la, um enorme orgulho, né, de ter a minha orientadora aqui comigo, minha eterna orientadora. Então, por favor, vamos prestigiá-la, vamos ouvi-la, e depois vamos poder conversar, dialogar um pouco mais. Eu agradeço muitíssimo o convite. Eu falo isso, mas não me canso de falar. A Universidade Lusófona, ao longo de mais de uma década, de muito tempo, sempre me propicia, né, tem me propiciado momentos muito especiais, de enorme aprendizagem, de convivência, de laços, né, que se fazem aqui em diferentes dimensões. A minha ideia, o que na verdade eu gostaria, é que a gente pudesse aproveitar esse tempo para dialogar. Então, eu organizei, são 6, na verdade, slides, apenas com algumas ideias centrais para levar a essa discussão que eu gostaria que nós pudéssemos ter aqui ainda nesse final de tarde. O tema é o próprio tema da cátedra, não é? Educação, Cidadania e Diversidade Cultural. E eu acho que o nosso grande embate sempre é teoria e prática, não é? O equilíbrio, as novas proposições e o equilíbrio entre essas enormes dimensões, né, da teoria e da prática, mas especialmente na sociomuseologia. Acho que eu devo dizer que nesses dias, eu devo dizer realmente isso inicialmente, não é? Eu estou bastante sensibilizada, bastante motivada pelos trabalhos que eu participei, aqui dos júris, os trabalhos que eu li, porque eu já cheguei aqui também muito motivada por alguns trabalhos que alunos meus lá no Brasil estão desenvolvendo, estão num momento assim, com grandes questões, interessantes questões, e quando eu cheguei aqui, isso só foi aumentando, sem dizer que acho que também eu estou bastante sensibilizada neste final de ano e nesse início de ano, em função de muitas questões difíceis que nós estamos enfrentando no Brasil, especialmente, bom, acredito que em todos os níveis, mas particularmente no âmbito da academia, no âmbito da produção cultural, no âmbito, enfim, daquilo que é essencial para a nossa vida. Então, enfim, eu escolhi especialmente essa imagem redonda para a abertura, que eu quero reafirmar que eu ainda acho que a Terra é redonda, e com isso eu acho que eu já deixo claro um pouco assim, o grau da minha estupefação assim, em relação a muita coisa não é, que tem sido divulgado no Brasil. Então eu articulei algumas premissas para que realmente isso pudesse, né, ensejar um debate e uma discussão, especialmente à luz dessa proposta do tema. Então, acho que aqui todos que estão aqui, na verdade, me conhecem e sabem que eu sou professora de museologia, além de trabalhar em museologia. Esse ano eu fiz 40 anos de trabalho na USP, na mesma instituição. Então, acho que eu sou uma pessoa perseverante, resiliente, e, enfim, e sempre, talvez com o meu lado de professora, eu sempre tenha me preocupado em pensar
estratégias metodológicas, estratégias mais objetivas, para poder compartilhar, né, as ideias da museologia e, sobretudo, conquistar novos adeptos a essa área, não é? E também, como profissional da área específica, não é, trabalhando em museus, assim, acho que, em geral, as pessoas me veem muito como uma profissional que trabalha no museu universitário, então talvez mais identificada com o que hoje eu chamo de museologia normativa, não é? Mas eu tive, né, ainda tenho enormes oportunidades, eu considero realmente um privilégio, que mesmo dentro do MARE, que é o museu que eu trabalho, né, o Museu de Arqueologia e Etnologia, da Universidade de São Paulo, em função até do perfil dos nossos conteúdos, e, sobretudo, experiências que ao longo da minha vida eu tive fora, em outras oportunidades, em diferentes regiões do Brasil, eu sempre tive a possibilidade de ser desafiada por outras variáveis museológicas. Então, isso sempre foi de enorme contribuição para mim, não é? De toda maneira, as ideias que eu organizei aqui, eu quero reiterar alguns pontos que eu acho que todos vocês sabem que são os meus pontos de pensamento em relação à museologia. Primeiro, eu queria falar que como um campo, não é, se a gente quer entender assim, a museologia como um campo de conhecimento, ou um campo, eu diria muito mais um campo de ação, um campo de luta, um campo de disputa, não é? Mas um campo acadêmico também, a museologia precisa saber operar uma certa dinâmica, não é? E essa dinâmica que eu procurei retratar aqui, não é, nesse slide, eu considero que eu estou chamando de dinâmica, talvez com aspas, não é? Ela é uma dinâmica que envolve 3 dimensões, não é? Com certeza, a elaboração do fato museal, quer dizer, algo que nós que atuamos nessa área precisamos saber do que se trata, né? A construção do que a gente chama de fato museal. E eu acho que depois, inclusive, da tese da Vânia, isso acho que nós não temos mais dúvidas, mas nós precisamos saber como é essa construção, como nós podemos trabalhar essa construção. Outra variável, que uma vez a gente conseguindo, não é, abrir essas elaborações de fato museal, eu acho que é uma certa dimensão sistemática do que eu chamo de cadeia operatória, salvaguarda e comunicação. Digamos, eu entendo que isso é o interno, né, é o cotidiano, o que nós poderíamos dizer numa palavra, uma expressão mais popular, que seria assim, um feijão com arroz da museologia, e nós também precisamos, que atuamos nessa área, saber, né, optar ou entender essa opção pelo modelo de gestão do processo museológico, não é? E quando eu falo modelo de gestão, eu não estou me referindo apenas a financiamento, acho que essa é uma dimensão da gestão, né? O processo museológico é um processo de gestão de pessoas, né, de memórias, de realidades, então é muito mais do que só o financiamento, né? Entender essas variáveis, ou como eu estou chamando, né, saber operar, é algo que há muito tempo eu venho identificando, né, venho tentando nomear esse conjunto de operações como pedagogia museológica, né? Bom, então, reiterando que nós precisamos dominar essa dinâmica, de alguma forma, não é? Mas, como desdobramento, né, dessa ideia de que nós precisamos saber trabalhar, eu também sempre venho apresentando, não é, uma ideia de campos de ação museológica. Sempre identifico, né, como esses campos em 3 grandes dimensões, entrelaçadas e completamente interdependentes, não é? Que eu identifico como campo essencial, que não é nada mais do que o fato, né, do que o fato museal, o campo de interlocução, que é como nós operamos, né, essas ideias e ações no âmbito das questões museológicas, e o próprio campo de projeção é quando nós conseguimos realmente uma interlocução com a sociedade
para quem esses esforços todos devem estar direcionados, né? Quando nós pensamos nesses campos de ação, eu sempre penso em 4 dimensões, né? Nós sempre temos à nossa frente paradigmas, novos paradigmas, pontos que queremos chegar. Acho que a historicidade, né, das ações museológicas e dos museus e muitas outras possibilidades que dialogam com os museus, né, com os processos museológicos, acho que mostram uma superação de paradigmas, eu acho que sistematicamente, pelo menos ao longo do século XX e já agora no século XXI. Né? Acho que um olhar em relação a essa historicidade mostra que nós nunca estamos contentes com aquele museu com o qual convivemos. Estamos sempre em busca de novos paradigmas. E eu considero isso um mais valor, né, para o próprio campo da museologia. Acredito que também, quando falamos em campo, falamos em muitos temas, né? Antigamente, talvez dentro de um período, né, ainda de uma museologia estritamente normativa, como é o nome que eu estou dando nos últimos tempos, para substituir tradicional, enfim, ela se movia em torno de coleções e acervos, não é? Eu acho que hoje há um consenso de que nós abrimos muito essa possibilidade, falamos muito mais em temas, em problemas, em questões, em argumentos que podem ser mediados, contra-argumentados com ações museológicas. E, para tanto, quer dizer, em função desses paradigmas, dos temas e problemas, surgem, né, os problemas de métodos, os desafios de métodos. Como atuar, quer dizer, como dialogar dentro desses novos horizontes. Acho que esses novos horizontes, eles também não só eles evidenciam algo de dentro para fora, digamos, dos museus, historicamente falando, né, das ações museológicas, mas especialmente de fora para dentro, né? São novas sociedades que, né, onde a diversidade é algo fundamental, são novas sociedades, do meu ponto de vista, que impõem, pode ser que não diretamente, pode ser que indiretamente, pode ser que algumas dessas oposições tenham levado um século, 2 séculos, mas que no fundo impõem que os museus se recoloquem na sociedade para a sua própria sobrevivência, né? Então eu considero essa, que né, tem sido uma premissa dos últimos tempos, nesse universo do campo de projeção, que saber escutar, né, entre aspas, as inquietações, as demandas, os argumentos da sociedade envolvente é uma condição, para mim, sine qua non para o futuro da museologia, né? Eu não imagino de outra maneira. Bom, então, essa ação através dos campos nada mais é do que a própria a tradução, né, da própria pedagogia museológica, que eu já falei anteriormente. Se eu pudesse sintetizar, né, o que eu chamo dessa pedagogia, porque é um conjunto de operações sistemáticas, né, que se retroalimentam, eu diria que pelo menos 2 segmentos são fundamentais, que é aquilo que é possível através de um horizonte museológico, que nós chamamos, né, de tratamento dos indicadores culturais, né, ou das expressões culturais, e a própria valorização das referências patrimoniais, né? Acho que tem uma premissa que é muito usada, mas de toda maneira nunca é demais nós lembrarmos, que eu acho que tudo aquilo que entra no universo museológico, seja de que natureza for esse horizonte museológico, entra porque foi valorizado e entra para ser valorizado, não é? E também ele entra para ser tratado e também que esse tratamento possa garantir um futuro. Normalmente, como nós sabemos, quer dizer, essas perspectivas eram aplicadas a coleções e acervos, né, a cultura material especialmente. Acho que já em boas décadas, né, já há algumas décadas, nós sabemos que essa ideia de tratamento, de valorização, ela é muitíssimo mais alargada do que a cultura material
né, reconhecida, artefatos, acervos, e, sobretudo, ela é muito mais alargada do que aquilo, do que a herança que recebemos e vamos apenas perpetuá-la, não é? Eu acho que as ações museológicas atuais, das últimas décadas, especialmente da última década, eu acho que elas nos desafiam, não é? Muitas vezes são heranças contraditórias, outras vezes são heranças que não têm nada de materialidade, outras vezes são heranças que nós precisamos participar da construção, que nos envolve diretamente. Enfim, acho que é um cenário muito amplo e, naturalmente, pensando, né, aqui nós estamos na academia, esse cenário exige métodos tão amplos quanto os próprios cenários, né? Então aí já reside uma enorme preocupação da minha parte no sentido da experimentação desses métodos, né? Então, só para, né, chamar atenção em dois aspectos, né? A responsabilidade pelas escolhas, pelas seleções, opções. Então, já pensando, né, no fato museal, no campo essencial, cada vez essa escolha ela é menos autoral, não é? E mais compartilhada. Então, acho que esse é um elemento para os profissionais que trabalham na área. Eu acho que nós somos, né, desafiados todos os dias em relação a essa perspectiva, não é? Era muito comum nós falarmos o curador do museu, enfim, sempre de uma forma muito autoral, mesmo o museólogo ou o especialista. E eu, pelo menos, eu sinto na minha, aí eu falando mais da minha experiência profissional mesmo, cotidiana de trabalho, que cada vez, e acho que isso o que eu penso assim, é como deve ser, né? Eu já percebo isso, mas eu acho que nós deveríamos experimentar muito mais ainda, né? Cada vez menos autoral e mais compartilhada, né? Isso envolve muita coisa, né? Envolve formação profissional, envolve tarimba, para usar, não sei se aqui usa essa palavra em Portugal, tarimba, o exercício interdisciplinar, a convivência profissional, enfim, mas eu acho que esse tem sido um caminho, né? Um outro aspecto, a necessária convivência entre salvaguarda e comunicação, não é? Então, cada vez mais interdisciplinar e colaborativa. Nós temos, no Brasil, né, a gente tem algumas experiências de alguns museus que começaram a sua trajetória abrindo mão de ter acervos, né, ou pelo menos, né, acho que hoje já entenderam que não era acervo, mas que era coleção, material e tal, só que com o passar dos anos eles foram vendo exatamente como fazer essa cadeia operatória, que ela não era só comunicação, ela dependia de uma salvaguarda para que esse museu se sustentasse ao longo do tempo. Então, essa salvaguarda, o que é, se ela não é uma salvaguarda classicamente, né, orientada para a coleção? Enfim, só para mencionar um aspecto, né? Então, acho que ela é cada vez mais interdisciplinar e colaborativa. E eu acho que um compromisso que me parece que aí já começa, né, já estou indo para o final e do ponto que eu queria mesmo conversar com vocês, é o compromisso de cumprir funções culturais, sociais e econômicas, né? Eu faço questão de mencionar essas três dimensões. Elas são muito entrelaçadas, não é? Dependendo até do nosso ponto de vista, nós podemos entendê-las como, né, um caminho único, mas eu acho que esses desafios em relação a esse compromisso de funções culturais, sociais e econômicas, eu acho que hoje em dia eu vejo que cada vez ele é mais múltiplo, não é? Então, será que um desafio econômico é que o museu seja autossustentável, não é? Será que o desafio econômico é que a ação daquele museu altere, né, a dinâmica econômica de uma dada comunidade, uma dada sociedade? Será que o desafio cultural é que ele consiga trabalhar profundamente um tema, não é, para o qual ele nasceu, mas ao contrário, quer dizer, ele jogar esse tema em contraponto com outros temas culturais
de igual importância quando a gente pensa a diversidade, né, de todos os lugares. E o compromisso social, quer dizer, o que isso significa? Significa trazer mais pessoas ao museu, ter sempre aqueles números, né, estratosféricos de visitação, significa intervir, né, na consciência social de uma comunidade envolvente, intervir assim, no bom sentido, né, que eu estou colocando. Significa mostrar que tem muitos caminhos, né, para a dinâmica de uma sociedade ou de uma comunidade, fugir dos modismos, não é? Então eu acho que assumir esse compromisso, hoje em dia, eu acho um horizonte cada vez mais múltiplo, não é? Bom, com essas considerações, eu queria primeiro chamar a atenção, né, já focando exatamente nesse argumento que eu quero propor para a gente conversar, né, aqui sobre o tema. Acho que, quer dizer, eu considero uma hipótese bastante viável de nós considerarmos que nós sempre temos opções, né? Teórica, no caso, a gente está falando aqui da museologia, né, a opção teórica e também a opção metodológica. O que altera, né, uma opção em relação à outra, no fundo, é a opção ética. Né? Eu acho que isso em todo domínio, do conhecimento, da vida da academia, da vida do ensino, não é? É sempre uma opção ética. Nós podemos vislumbrar essa opção ética no museu mais normativo possível ou na experiência, vamos supor, de raiz de museologia social mais essencial possível, não é? E eu usei propositalmente, para a gente poder conversar, a palavra opção, né? Porque por mais que a gente viva num castelo fechado, sem olhar nem pelas janelas, por mais que a gente viva num sistema de terrorismo cotidiano, um pouco como a gente está experimentando no Brasil, por mais, enfim, que nós possamos ser cerceados, né, das nossas liberdades, eu acho que no fundo a gente encontra caminhos para essa opção ética. Então, optar, quando nós falamos em dilemas, né, desafios teóricos, vamos supor, no campo da museologia, eu acho que nada mais né, de nós encontrarmos, bom, por aqui tem um caminho ético, por aqui o caminho não tem essa possibilidade, né? E nesse sentido, dessa forma e no enquadramento aí dessas opções, é que eu vejo a educação, cidadania e diversidade cultural. Do meu ponto de vista, eu acho que elas são obrigações e são essenciais à gênese e à natureza da museologia como um todo, não é? O que altera um pouco é justamente essa opção ética para um lado ou para outro. Eu vejo, por exemplo, a educação como a missão de qualquer ação museológica, não é? E, naturalmente, nós podemos entender educação em diferentes níveis e possibilidades de inserção social, né? Cidadania, para mim, eu vejo como uma função de qualquer ação museológica, quase como se fosse a visão, né? Algo que essa ação, por ser educadora, ela, né, como ela tem uma missão educadora, ela tem uma força, uma capacidade de propor uma função, né? Ou de fazer exercitar uma função coletivamente. E diversidade cultural, para mim, me parece cada vez mais, que eu acho que é um valor, né, intrínseco mesmo à ação museológica, me parece cada vez mais essencial para o mundo da museologia, para o mundo dos museus. O que, se nós concordamos, aí eu estou justamente propondo para vocês, para a gente conversar depois, se nós concordamos com esse olhar, não é que, na verdade, o que altera é mesmo um olhar ético em relação ao que nós fazemos, e esse olhar ético, ele corresponde à opção, quer dizer, eu não sou obrigada, por mais que eu trabalhe no museu normativo, eu não sou obrigada a desenvolver ações que comprometam, por exemplo, a diversidade cultural.
que não prestem atenção no viés educacional, né, de educação permanente, que corrompa, né, com princípios de cidadania. Quer dizer, é sempre uma opção na nossa produção acadêmica, não é? Eu quero reiterar, eu estou falando de dentro do mundo da academia, né, mas falando sobre o mundo que é fora, no qual eu acho que é onde a academia vive, não é? Para mim, o que me parece que a nuance, digamos assim, não mudança, né, mas uma abertura, talvez, uma maior clareza dessa opção ética entre uma museologia e uma sócio-museologia são as ênfases que nós damos a essas opções, não é? Então, eu queria reter muito essa ideia de ênfase, né, porque nós podemos dar mais ou menos ênfase, nós que eu digo, né, todos nós que atuamos nessa área. E essa busca, ou a busca desse equilíbrio, pode estar tanto numa museologia de raiz social, como eu chamei, quer dizer, uma museologia como essa que nós, ainda bem, não é? Conhecemos tanto nos últimos tempos, que vem de movimentos sociais, os movimentos sociais de diferentes naturezas, que levam, né, um desejo de memória, como diz o próprio Mário Chagas, é um desejo de se ver, né, representado, como também numa museologia normativa. Porque uma museologia normativa, e isso eu falo assim, com experiência mesmo, que eu tenho vivenciado profissionalmente, ela também é possível, mesmo num ambiente, né, de museologia normativa, é possível nós realizarmos ações museológicas que não se furtem, né, dessa missão, dessa função e desses valores. É sempre uma questão de opção, né? Por isso eu volto à ideia de opção. Então, o tema, né, que eu vi pela primeira vez, né, o tema, o grande cenário, né, temático da cátedra, educação, cidadania, diversidade, eu considero assim, uma opção extremamente feliz, né, e acertada para nós pensarmos, né, hoje estou colocando para vocês da cátedra, essas variáveis no universo da sociomuseologia, né, e daí mesmo que a gente considere que a sociomuseologia ela representa, né, efetivamente uma ênfase dessas opções teóricas, né, pelo social, pelo educacional, pela questão da cidadania, ainda nós temos o outro lado, o contraponto, que tem a ver com os métodos, né, com os métodos das nossas ações. Quer dizer, como nós conseguimos que, através do cotidiano das nossas ações, essas opções elas possam realmente ser referendadas, elas possam realmente, essas opções que eu já estou dizendo, assim, da sociomuseologia, não é? Como elas podem ser efetivamente realizadas. Acho que esse é um enorme desafio que nós podemos, né, enfrentar, né, tanto de uma museologia social, de uma museologia de raiz social, como de uma museologia normativa, né? Acho que mesmo se nós pensarmos um pouco essas ideias, comparando com alguns outros campos, né, de conhecimento, e que atuam na academia e com os quais nós temos muita convivência, quando pensamos na antropologia tão perseguida, não é, pelo trabalho autoritário, colonizador, enfim, que nós sabemos, mas quando hoje nós vemos uma busca, né, segundo alguns autores, de uma museologia simétrica, como é a expressão, né, não é, que é usada, quando nós vemos uma antropologia que se recusa a utilizar, né, o termo antigo de informante, quando na verdade está falando sobre as pessoas com as quais a antropologia convive para a construção do seu conhecimento, então acho que nós percebemos que essas buscas também ocorrem em outros campos, não é algo muito específico e graças a Deus, não é, em particular da museologia. Acho que são buscas do nosso tempo, não é? Acho que são buscas que têm a ver com a ideia, que eu acho que cada vez mais concreta, né, da finitude do nosso universo, não é? Acho que hoje nós temos uma ideia, isso eu estou compartilhando, depois quero ver se vocês também têm essa noção. Acho que nós temos uma ideia muito concreta
se nós não tivermos uma perspectiva ecossistêmica, né, do mundo, a ideia de finitude está na porta, não é? Né, a famosa separação natureza-cultura foi se esvaindo, né? Eu acho que hoje nós entendemos que a interlocução e a reciprocidade dessas perspectivas, elas são fundamentais para a nossa sobrevivência. E acho que a museologia é uma grande possibilidade de nós falarmos sobre isso, discutirmos, argumentarmos, contra-argumentarmos, não é? Para encerrar, e depois eu queria muito, na verdade, que a gente problematizasse essas ideias, eu volto sempre a alguns pensamentos. Tem um que me persegue sempre, eu já apresentei aqui diversas vezes, da Pina Bausch, né, que é uma coreógrafa, que quando eu li, isso daí eu li num livreto de um show, imagina show, gente, de um espetáculo de dança do grupo dela, que eu acho que tem muito a ver com essa museologia que nós queremos, não é? Nós devemos ter um olhar, né, propício para valorizar a importância, né, do olhar apto a descobrir a reentrância da cicatriz, do relevo na inscrição e aquilo que singulariza e identifica. Muitas vezes, acho, na história dos museus, da museologia, mesmo da sociomuseologia, nós naturalmente nos preocupamos com aquilo que singulariza e identifica, né, uma sociedade, um grupo, uma expressão cultural. Nós nos movemos, né, nesse mundo. Nós sempre valorizamos, né, aquele relevo na inscrição, aquilo que aparece, aquilo que é valorizado. Agora, nós temos uma enorme dificuldade de entender, de trabalhar, de valorizar, que é chamada reentrância da cicatriz, né? Nós temos uma enorme dificuldade de trabalhar as cicatrizes, não é? Acho que hoje, por acaso, a dissertação da Gabriela, não é, mostra que é possível. Mas eu acho que nós temos ainda no mundo da museologia, não é, como um todo, imagina, as sociedades, por menor que seja um grupo social, uma pequena comunidade, tem cicatrizes. E muitas vezes porque elas não são enfrentadas, não é? Às vezes são cicatrizes de sobrevivência, de subsistência mesmo, de alimentação, são cicatrizes culturais, são históricas, de colonização, tem as mais variadas, não é? E eu considero que isso poderia ser um mantra para a museologia, não é? Porque para nós temos todas as ferramentas, né, que trabalhamos na área, para valorizar aquilo que identifica, para valorizar aquilo que aparece, né, que nós sempre achamos, né, usando aqui uma expressão relevo, né, na inscrição, mas temos uma enorme dificuldade para enfrentar cicatrizes. E acho que uma certa emancipação da museologia poderia encontrar, né, aí uma função ética de atacar, né, usando essa expressão, entre aspas, a reentrância da cicatriz, né? Então, essa fala da Pina Bausch me acompanha muito, assim. Eu tive algumas pequenas experiências de, museologicamente, através de exposições ou de ações até comunitárias, de tentar tratar a questão da cicatriz, né, de um grupo, de uma sociedade, de uma expressão cultural. E a outra frase, que eu tenho muitas frases da Valdice que me acompanham, desde a primeira museóloga, um trabalhador social, que a gente escutava todo dia, né, na sala de aula. E eu, na época, nem trabalhava em museu, então eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser a minha vida se eu nem trabalho em museu? Como é que eu posso ser um trabalhador social? Enfim, mas entre tantas, né, frases, acho que essa, mais do que nunca, nos últimos tempos, no Brasil, ela tem voltado à minha cabeça, né, que são assim: os museus são filhos da sociedade que os engendra. E como todos os filhos, servem para ajudar os pais, né, entre aspas, no seu processo de atualização, de reciclagem do mundo. Então, para fechar com aquilo que eu falei no início, quer dizer, eu estou nesse momento muito
sensibilizada e mobilizada e abalada, sei lá que termos mais eu posso sinceramente compartilhar com vocês, com a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Para mim tem sido... Eu sou muito difícil na queda, mas eu acho que tem sido momentos assim muito dolorosos, não só por tudo que fica evidente das ações, das opções políticas, na governança do país, mas eu nos últimos tempos estou ficando mais assim, mobilizada, porque há uma sociedade brasileira que está apoiando, não é? Nós não podemos escamotear isso, nós temos que entender isso. E um pouco, acho que essa fala da Valdiza, os museus fazem parte, né, dessa sociedade. Talvez alguns estejam apoiando, outros não, nós ainda estamos um pouco desnorteados. Então, acho que os museus poderiam, né, usando essa frase dela, ajudar nessa reciclagem do mundo, pensando especificamente no caso do Brasil. Não é? Eu tenho tido a oportunidade, assim como assistente, de participar de alguns momentos lá no Brasil bem interessantes também, desse ponto de vista. Vou dar só um exemplo, que para mim, no ano passado, que eu falo assim como plateia, né, de um evento que eu assisti em 2 vezes, o Museu do Futebol de São Paulo, que muitos eu acho que conhecem pessoalmente, ou conhecem, enfim, pelo impacto que ele causou. Ele teve muitas fases, e acho que é um museu que busca sempre a abertura de novos caminhos, né? Eu observo isso de longe, assim, eu observo isso. E o ano passado, como eles têm uma ideia no museu de reformar, né, de atualizar toda a exposição, todo o discurso de longa duração, eles têm muitas ações comunitárias, culturais, educacionais, que eles foram construindo com os mais variados segmentos, assim, desde trabalhos sistemáticos com torcidas, né, que não é pouca coisa, dada a complexidade, até com os grandes clubes, até com futebol de várzea, né, que são aquele futebol da periferia, e dezenas de outras experiências. Então, com isso, ao longo dos anos, eles foram reunindo muitos parceiros, muitos grupos de parceiros, muitas pessoas, alguns até já fizeram exposições temporárias, outros participam de atividades educacionais, enfim. Então, nessa decisão de reformar a exposição, eles convidaram, enfim, eu recebi um convite, normalmente, porque há um tempo atrás eu participei de uma discussão lá do plano museológico, que eles iam começar a repensar a exposição. E nos chamaram para um seminário. E foram 2 oportunidades, que foi algo extremamente interessante. As pessoas foram, acho que o seminário tinha uma proposta, uma condução, tinham pessoas que, né, profissionais de lá que estavam conduzindo, mas ele foi o primeiro seminário absolutamente aberto para quem quisesse falar, o que quisesse falar e como quisesse falar em relação à exposição, ou que a pessoa estava ali porque, enfim, tinha participado lá atrás do projeto curatorial, ou estava ali porque era um representante do grupo de comunidades de várzea, ou porque... Então, para mim já foi uma coisa assim impressionante tudo que aconteceu, né? Foi um dia inteiro, naquele dia todo. E tinham vários profissionais de museus que também atuaram, né, nessa dinâmica. E eles anotando tudo e em muitos momentos colocando como que o museu, nas suas diferentes instâncias, estava se posicionando em relação a vários temas que eram ali colocados. E depois de um tempo, uns 2, 3 meses depois, eles fizeram um novo seminário, chamaram novamente outras tantas pessoas, e daí foi interessante porque vieram profissionais que trabalham em outros museus do mesmo tipo, do Rio Grande do Sul e tal, e daí a experiência ficou muito mais múltipla, mais ampla, e agora eles estão, né, redimensionando tudo isso e procurando. E o que eu achei interessante é que em muitos momentos as pessoas do museu que estavam ali, primeiro, já de cara, começaram prestando contas, né? Achei isso bem educativo para aquela plateia. Então, assim, olha, isso deu certo, aquilo não deu certo, o centro de referência está avançando aqui, a captação está avançando ali, não tivemos... Enfim, então já foi um panorama
E depois, né, quando era o caso, alguns profissionais respondiam quando era alguma questão, mas foi assim, o debate mais aberto possível, assim. Desde um grupo que chegou para assistir, maravilhoso, né, vindo do Nordeste, do interior, de museus indígenas, cujo futebol é o centro da atuação, que foi uma experiência inacreditável que eles apresentaram, que o Museu do Futebol tinha ido conhecer há tempos atrás, e então alguns indígenas estavam lá presentes e falaram, através de vídeos e tal, qual era a experiência de futebol que eles tinham, não é? Que é o centro da atenção daquela pequena comunidade, até museus do futebol, por exemplo, de um clube de futebol do Rio Grande do Sul, que tem uma torcida gay, aliás, tem uma torcida LGBT, com todas as frentes de atuação. Então, o quanto eles não são representados no museu, estavam reivindicando, até assim o cenário, até os senhores que trabalham, que moram na periferia de São Paulo e tem aqueles pequenos museus ligados ao futebol de várzea, que na verdade às vezes funciona numa padaria, num bar e tal ali da região. Então, e até o pessoal que trabalhou em curadoria no início do museu, enfim, até pessoas da Secretaria da Cultura, não é? Então, acho que eu só quis citar essa experiência que eu assisti, não é? Que eu tive enorme possibilidade de assistir, para justamente tentar refrendar um pouco esses meus argumentos, que eu acho que, no fundo, é uma opção ética. Não é? Então, para mim, ultimamente, eu estou bem motivada a refletir sobre isso. Então, não é só um perfil ético, não é uma imposição ética, não é? A ética ela é fundamental, mas eu acho que é uma opção. Não é? Então, talvez no caso da sociomuseologia, nós possamos, não é, ter mais ferramentas, porque acho que há uma ênfase maior sobre essa perspectiva desde o início, né, da museologia social, enfim, todos os movimentos. E a sociomuseologia, eu continuo, né, acho que é uma escola de pensamento, e aqui é um lugar primordial para essa escola, e acho mesmo que é uma opção ética, esse olhar, né, em relação à educação, à cidadania e à diversidade cultural. Então, caros e caras parceiros, parceiras e colegas, eu quis trazer esses argumentos para que a gente pudesse conversar sobre eles, na verdade. Obrigada.